Fala pessoal, o GM Evandro aqui e estamos de volta com um vídeo novo aqui do canal e dessa vez num vídeo mais caseiro, mais improvisado. Isso porque eu tô gravando esse vídeo diretamente da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, onde eu tô participando do JASC, que são os Jogos Abertos de Santa Catarina, representando aí a cidade de Jaraguá do Sul. Então, depois de bastante tempo sem jogar torneios presenciais, estou de volta aos torneios presenciais, voltando aí nesse torneio que é o JASC. E como eu não consegui gravar vídeos antecipadamente em casa, eu tô adaptando aqui. Tô gravando nesse momento aqui no hotel, então por isso que tá tudo meio improvisado, mas não vai parar os vídeos aqui no canal, vamos manter aqui a nossa frequência padrão, liberando vídeos todos os dias, tá? Inclusive, se surgir algumas partidas interessantes aqui do torneio, pretendo trazer para vocês, para mostrar o que está acontecendo. O torneio começou ontem, teve o torneio de Blitz e o de Rápidas. Eu estou jogando no primeiro tabuleiro, então eu fui vice-campeão no torneio de Blitz e campeão no torneio de Rápidas. E hoje começou o torneio pensado, eu ganhei minha partida. E vamos ver o que acontece nas próximas. Tem vários GMs jogando aqui também, então vai ser bem interessante poder trazer algumas partidas para vocês. Enquanto isso, eu quero analisar aqui com vocês uma partida que eu joguei contra um grande mestre realmente muito forte, que é o Erigaisi, que é um grande mestre da Índia. Não sei se ele tá top 4 ou top 5 do mundo agora, mas ele chegou a estar ali, bem próximo dos 2.800. E eu vou analisar com você essa partida que eu joguei há um tempo, porque eu fui tentar gravar aqui os episódios da série também, os episódios da série na busca do top 5 do mundo, e aí de repente eu descobri que queimou a placa de rede do meu computador e eu não tô conseguindo logar, não tô conseguindo acessar a internet aqui, então tá realmente tudo improvisado. Por isso, durante essa semana eu vou analisar algumas partidas, tentar analisar aqui partidas tanto do torneio que for rolando, quanto algumas das melhores partidas que eu já joguei no chess.com. Então, contra adversários mais fortes. Então, vai ter muita partida interessante, muito material interessante para trazer para vocês aqui durante essa semana. Começando por essa partida que eu joguei de brancas, enfrentando aí um dos melhores jogadores aí da atualidade, que é o grande mestre Erigaisi. E eu joguei essa partida com as peças brancas. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu nessa partida, né? Bom, então eu comecei jogando com E4, né, então espero que esteja tudo certinho aqui, só dando aquele confere, acredito que tá tudo certo. E o Erigaisi, ele respondeu com G6. Bom, e como era uma partida ali de 3 minutos, né, uma partida de Blitz, ele jogou aí uma abertura meio suspeita, ele começou jogando com G6, o que pode virar uma defesa Pirk, às vezes uma defesa moderna. Então aproveitei para já pegar o centro, fazendo o lance D4. Basicamente, quando o seu adversário joga uma defesa que ele não ocupa o centro, você vai aproveitar para ficar com esses dois peões centrais, pois eles te garantem uma vantagem de espaço muito grande. E com isso, você consegue desenvolver as peças com mais facilidade para as casas mais ativas. Então aproveitei para pegar o centro, ele jogou bispo G7, eu levei o cavalo para C3, simplesmente desenvolvendo, então ele faz C6. E aí virou uma mistura de uma Pirk com uma Caro-Kann agora, pois ele quer, com esse lance C6, fazer D5 no próximo, atacando o centro. Então imagina que é uma Caro-Kann com o fianqueto do bispo em G7. É possível jogar assim, mas é uma abertura menos comum se comparada a uma siciliana ou até mesmo E5. Então eu fiz cavalo F3, segui ali desenvolvendo as peças normalmente. Ele faz D5 e agora H3. Bom, qual é a ideia desse meu lance, o H3? Que pode parecer uma perda de tempo num primeiro momento, mas a ideia é evitar a cravada do meu cavalo de F3, pois outros lances ele poderia pensar em jogar com bispo G4 e começar a pressionar assim o peão de D4, por exemplo. Imagina que eu jogue um lance como bispo E3, ele pode pensar em trazer esse bispo G4, e aí talvez isso possa me incomodar. Então eu já fiz aqui um lance H3 para não ter esse tipo de dor de cabeça com o bispo vindo para G4. Até aqui é tudo teoria, tudo bastante conhecido dessa posição. Então ele veio com o lance cavalo F6, pressionando aí o peão de G4. Eu avancei para E5. Dava para jogar bispo D3 também, mantendo ali a tensão no centro, mas esse lance ele é mais ambicioso, já ataca o cavalo e agora o cavalo tem que movimentar pela segunda vez
na abertura. Ele veio com cavalo E4, eu tomei em E4, D por E4 e agora cavalo G5. Bom, e aí começa a surgir uma posição bem complicada já no tabuleiro, onde ele está com uma pior estrutura de peões, pois o peão de E4 é um peão bem fraco, só que eu começo a perder alguns tempos com as minhas peças, especialmente o cavalo, que agora o cavalo vai para G5, talvez ele perca mais um tempo também na posição. Então a estratégia dele é tentar compensar essa pior estrutura, talvez até sacrificando um peão, para conseguir assim uma iniciativa, conseguir um desenvolvimento rápido das peças. Bom, ele veio então com C5, faz parte aí da estratégia das pretas, ele já contra-ataca no centro. Eu fiz bispo C4, já ameaçando tomar em F7. Então veio o roque e agora eu faço C3, defendendo assim o meu forte centro de peões. Ele faz C por D4, C por D4 e agora veio o cavalo C6 pressionando o peão de D4. Bom, posição muito tensa, como eu disse ali, a posição de contra-jogo, ele aceitou ficar com aquele peão fraco, mas agora já está pressionando o meu centro, já tem umas ameaças, um dama 5 cheque, seguido de torre D8 às vezes, B5 pode ser uma ideia, é uma posição que se eu tenho alguns tempos para consolidar, eu posso ficar muito bem, mas ele tem essas ameaças diretas. Então eu joguei bispo E3, já defendendo assim o peão de D4, e ele faz dama A5 cheque. Bom, aqui é um primeiro momento interessante da partida, pois qual seria um lance mais natural de fazer? Imagina que você está jogando aí essa partida de brancas, enfrentando o Erigaisi, e o que você jogaria? Jogaria dama D2, bispo D2, tiraria o rei, né? Porque esse era um momento bem crítico da partida. Porque dama D2 parece um lance mais natural. Dama D2, de repente trocar as damas, o peão de E4 ele tá ali caindo. Mas acontece que se joga um lance como dama D2, ele pode trocar as damas, rei toma H6, cavalo por E4, torre D8, e de repente essa posição já não é tão clara assim o que está acontecendo. Eu vou ter que levar o rei para C3, mas dá muito medo de ficar com esse rei aqui no meio do tabuleiro. Ele pode jogar bispo F5, seguido de torre de AC8, e de repente ele tem uma compensação tremenda na posição por conta desse meu rei exposto e a vantagem no desenvolvimento que ele tem. O computador não se impressiona com nada, né? É isso que eu acho impressionante, porque numa partida real ali, eu ficaria louco nessa posição de brancas, né? As peças dele chegando, meu rei ali no meio, mas ele não tá nem aí, acha que tá 0-0 essa posição. Mas na prática é muito mais difícil jogar isso daqui de brancas. E aí quando chegou nessa posição, eu lembrei de uma partida que eu tinha analisado, acredito que em 2007, eu não tenho certeza se é 2007 ou 2008, que saiu numa revista, acredito que uma New in Chess, que estava analisando uma partida de um grande mestre chamado Alexeyev, e caiu exatamente nessa posição. E eu lembro que a partida estava muito bem analisada, e me chamou a atenção o jeito que ele jogou de brancas, porque ele fez aqui o lance rei F1. Então, apesar de não ser o lance do computador, rei F1 é um lance muito interessante na posição, pois ele resolve já o problema do rei, e ainda ele deixa em aberto a possibilidade de jogar um H4 e H5 e usar a torre para o ataque. E como não existe mais o cavalo em F6 para ajudar na defesa do rei, o preto ele pode ter sérios problemas na partida. E essa partida ela me marcou porque foi uma partida cheia de sacrifícios. Eu lembro que ele sacrificou um cavalo, alguma coisa nesse sentido. Então na hora eu lembrei da posição, falei, bom, vou jogar o rei F1 também. Eu lembrava o plano, né, que o plano é simples, é H4, H5, e bora lá, vamos ver o que acontece na posição. Bom, aí ele jogou B5, e aqui veio o primeiro erro do Erigaisi. Ele jogou aí esse B5 atacando meu bispo de C4, que segundo o computador já não é o lance mais preciso. Segundo o computador, o ideal era jogar H6, já expulsando esse cavalo daí. H6, cavalo por E4, torre D8, e ele acredita que essa posição ela tá equilibrada, que o preto ele tem aí uma certa compensação pelo peão sacrificado. Mas aqui ele fez o lance B5. Então eu puxei o bispo para B3, bispo B7. Parece normal até o que ele está fazendo. Ele terminou ali o desenvolvimento com B6 e bispo B7.
De repente ele quer trazer a torre de A para D8. O problema é que agora vem o plano, que era toda a ideia do rei F1, que é jogar o H4. Jogar H4, H5, abrir a coluna H e dar mate. Igual tem no livro do Fischer, Minhas 60 Melhores Partidas. Aquela partida contra uma siciliana dragão, que ele fala que para dar mate na dragão, ali nessas posições sicilianas com fianqueta, é só jogar H4, H5, abrir a coluna e dar mate. E aqui a estratégia ela acaba sendo a mesma, né? Aqui a estratégia das brancas é H4, H5 e tentar dar mate nessa posição. E segundo o computador, a posição já está com uma vantagem decisiva. Bom, veio aí então o cavalo B4. Cavalo B4, talvez querendo entrar com esse cavalo em D3 ou então em D5. Às vezes poder jogar um bispo D5 para poder trocar esse forte bispo de B3. Eu segui com H5. Ele veio com o cavalo D5. Dama G4, passando a dama assim para o ataque. Era melhor tomar em G6 direto, segundo o computador. Já abri a coluna. HG6, HG6. E agora dama G4. Ele inverte a ordem. É porque na minha ordem de lances eu dei uma opção a mais para ele. Mas ainda assim a posição tá boa. Ele joga cavalo D5, eu faço dama G4. E agora vem H6 duvidoso. Bom, vamos lá, ó. Essa é uma posição mais crítica de toda a partida. Eu tava aí com 2 minutos e 38, lembrando era uma partida de blitz, né? Uma partida ali de 3 minutos para cada, então praticamente eu não tinha gastado o meu tempo. Foi tudo mais ou menos ao toque, porque era muito mais fácil jogar de brancas essa posição. E ele já estava gastando mais tempo, claramente ele estava incomodado com essa posição, que a posição dele já é uma posição difícil de se jogar. E aí vem a pergunta, depois de H6, como você que está aqui assistindo, você jogaria de brancas? Vamos lá, coloca como se fosse um teste aí, você pode até pausar o vídeo, pensar e depois voltar aqui. Pois depois de H6, se eu jogar um lance como cavalo por E4, simplesmente tomar o peão, eu estou deixando passar o momento da partida. Por exemplo, cavalo E3, F3, por mais que o branco ainda tenha uma vantagem muito grande na posição, não parece que meu ataque está chegando assim tão rápido. Então, no momento que ele fez esse H6, eu comecei a cogitar os sacrifícios de peça, como por exemplo, tomar em F7 ou então tomar em G6. E daí, depois de pensar um pouquinho, eu fiz aí o lance H toma G6, que ele dá aí como um lance brilhante, é o lance mais forte da posição, sacrificando assim o cavalo de G5. Porque aí você não perde ali o momento da partida, né? Quando tem determinadas posições que se você desacelera, você começa a dar chance para o seu adversário. E esse era o momento que eu não podia desacelerar, eu tinha que continuar fazendo lances de ataque na posição. Não era o momento de voltar as peças, né? Com o cavalo por E4. Bom, e agora a posição é muito difícil jogar de pretas. Né? O que ele vai fazer depois de HG6? Porque se ele jogar tomando em G6, eu já tenho dama E6 cheque. Ele tá praticamente levando mate já na posição. Tem cheque, dama toma G6 e vai levar mate lá em H7. Bom, então ele é forçado a tomar em G5. E agora eu faço dama H3. Essa aqui era a minha ideia. Com dama H3 eu tô ameaçando simplesmente fazer dama H7, conseguindo dar mate. O próximo lance dele é forçado também. Na verdade não, segundo o computador não é forçado. O computador fala para tomar em G6. Mas aí se dama E6 cheque, torre F7, no mínimo eu posso recuperar a peça. Eu lembro que durante a partida eu tinha calculado isso. Bom, no mínimo eu recupero a peça e eu tô com um ataque absurdo na posição. Mas aí ele preferiu jogar torre D8. Torre D8 eu tomo em F7, rei por F7. Dava para pensar em jogar rei F8 ainda, tentando resistir. Mas aí eu tenho dama H7, ameaçando dama G8. Se tomar em F7, eu posso pensar em jogar E6 já. O computador prefere dama F5 cheque na posição. Ah, porque se jogar rei G8, agora ele faz E6. E6 parece muito ruim, né? Porque leva cavalo E3 e torre F8. Ó, sempre dá para estragar a posição de algum jeito, né? Ele prefere jogar dama E6, rei F8 e agora bispo G5. Segue jogando essa posição. Que ameaçou bispo D5 e bispo por E7, conseguindo dar mate. Bom, seria uma opção, né? Entrar nisso, rei F8. Eu teria que achar mais lances ali para conseguir arrematar a posição. Ao invés disso, ele tomou em F7. E aí facilita muito a minha vida,
porque nessa posição tem mate em 6, segundo o computador. Vamos lá, eu poderia colocar aqui, se fosse uma aula aqui da Chessflix, eu poderia colocar um teste já, com certeza eu colocaria para os alunos um teste, jogam as brancas e ganham. E aí, o que você faz agora? Bom, se você quiser pausar de novo, eu vou mostrar agora como que foi o arremate da partida, pois eu joguei dama H5 cheque, que não é o melhor. O mate mesmo, o mate em 6 que ele dá, seria começando com E6, porque aí depois de rei F6, bispo toma G5 cheque, rei toma G5, e agora dama H5, como que é essa posição? Rei F6, aí vou jogar dama F7, rei G5, torre H5, rei G4, e agora dama F5 conseguindo dar mate. Bom, tinha aí esse mate, só que na posição, né, que eu tava jogando ali, na partida, eu acabei jogando dama H5 cheque, que ganha também, só não é mate em 6 igual o E6 seria ali direto. Ele veio com rei F8, bom, e agora eu faço E6, ameaçando mate lá em F7, e aqui simplesmente ele não tem defesa mais nessa posição, e aí ele teve que abandonar. Bom, partida interessante essa, né, que acabei ganhando aí do Erigais em apenas 22 lances, né, me surpreendeu bastante essa partida, o jeito que ele jogou ali, a abertura. Mas é aquilo, ele joga de uma forma muito ambiciosa e como era uma partida de blitz, né, uma partida de 3 minutos, ele acabou jogando uma abertura meio especulativa e acabou dando certo ali, que há muito tempo eu vi uma posição, tinha preparado assim essa posição com as análises da revista lá da New in Chess e acabou encaixando muito bem a ideia. E como provavelmente ele não conhecia, ele estava numa posição nova, ele não conseguiu reagir bem ali numa partida de 3 minutos. Né? Se fosse uma partida com mais tempo, a história seria completamente diferente, porque o que esse cara acha de recurso nas partidas dele é um absurdo. É um jogador extremamente forte. Bom, mas essa aqui, acredito que foi uma das melhores partidas que eu joguei aqui no chess.com. E eu tô com essa ideia de durante essa semana, que eu tô aqui gravando meio que no improviso, sem internet, sem câmera, tudo mais ou menos funcionando, pensei em trazer aqui para vocês a análise dessas melhores partidas que eu já joguei no chess.com. Ou até trazer a análise de algumas das partidas que eu jogar no torneio. Então quero saber de você, o que você acha, se você curtiu essa ideia, se você acha uma boa, para eu saber o que gravar aqui nos próximos vídeos ao longo dessa semana, beleza? Então conto com o seu comentário aqui para saber o que você achou. E se de repente você ainda não se tornou aluno meu na Chessflix durante essa Black Friday insana que tá rolando, você tem aí uma última chance nessa semana, pois essa vai ser a última semana dessa Black November, onde você pode se tornar aluno da Chessflix pelo menor preço da história. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Você vai ver tudo que você recebe. Pelo preço de apenas um curso, você pode ter acesso a tudo que já foi produzido na história da Chessflix. Todos os métodos, todos os cursos de aberturas, de meio jogo, de finais, aulas ao vivo comigo e outros grandes mestres toda semana. Então, aproveita que essa é a melhor chance. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, então é isso, galera. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Deixa aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.